Olá, turma. Na aula de hoje nós faremos a correção, dessa atividade da aula passada, que foi a oficina do descritor 15, 16 e 19, certo? Então, nós temos aqui algumas questões e nós iremos analisar. A primeira questão diz o seguinte: um dos argumentos que sustenta a ideia defendida nesse texto. Pessoal, mais uma vez aqui nós estamos falando, de argumentos que sustentam a tese. Então, vocês deveriam ler o texto para poder encontrar a resposta correta. Então, aí no primeiro texto diz o seguinte: não é exagero dizer que a história da humanidade sempre esteve ligada às transformações climáticas, sobretudo até o século XX, quando ainda não havia tecnologia suficiente para tornar mais toleráveis as variações bruscas ou prolongadas de tempo e temperatura. Essas alterações fizeram o homem descer das árvores, extinguiram civilizações, impulsionaram migrações e decidiram guerras. Para exemplificar o que foi dito, vale relembrar dos fatos históricos. Em 2007, a concentração de poluentes no ar eleva a temperatura do planeta para os níveis mais altos dos últimos 150 mil anos. Em junho de 1944, as forças aliadas precisaram esperar semanas pelo melhor clima para o desembarque da Normandia, decisivo da derrota nazista. Em 1812, o inverno rigorosíssimo aniquila as tropas de Napoleão Bonaparte, que havia invadido a Rússia. Em 1788, a seca causa a quebra de safras e espalha a fome. O fato contribui ainda que, secundariamente, para a Revolução Francesa em 1789, como lenda. Pessoal, então aí, de que nós estamos falando sobre o texto? Nós estamos falando sobre as mudanças climáticas, ok? Então, um dos argumentos que sustenta a ideia defendida no texto é: as mudanças climáticas decidiram guerras? Estamos falando sobre isso? Sim, temos uma sequência de acontecimentos. Letra B. Até o século XX a tecnologia controlava o tempo, o clima? Aí não fala sobre isso. C. Mudanças climáticas afetam apenas a Europa? Veja que esse apenas, pessoal, ele faz com que a alternativa ela seja exclusão, né? Então, assim, uma parte é excluída dos acontecimentos, então já não é correta. D. Migrações e clima são fenômenos independentes? Também não. Resposta correta da primeira questão, letra A. Segunda questão, ai que sono. Segunda questão pede o seguinte: durante o sono a respiração é mais lenta, por quê? Pessoal, se vocês lerem o texto, a resposta correta aí da segunda é a letra C. O corpo precisa de menos oxigênio. Vocês têm aí na linha onde ele diz o seguinte, vamos colocar no texto. A respiração fica mais lenta. Com os órgãos funcionando devagar, precisamos de menos oxigênio. Os ouvidos praticamente se desligam, só ouvimos sons bem altos, como o do despertador tocando. O organismo libera maior quantidade de substâncias que estimulam o crescimento e renovam as células. A temperatura do corpo cai e sentimos um pouquinho de frio. Então, aí a segunda questão, como nós acabamos de ver dentro do texto, a resposta correta é a letra C. Terceira questão, intitulado Mercúrio onipresente. Nós temos outro textinho e também aí nós estamos falando sobre tese. A tese defendida no texto está expressa no trecho. A. As substâncias tóxicas em aterros contaminam o lençol freático. Pessoal, quando vocês lerem o texto, vocês vão perceber que não. Essa daí não é correta, ok? A B. O chumbo da gasolina ressurge com a ação do tempo. Também não. C. O mercúrio apresenta alto teor de periculosidade para a natureza? Também não. Não é a tese defendida no texto. O total controle dos venenos ambientais é impossível? Essa sim, é correta. Pessoal, quando a gente lê o texto, bem no fragmento onde ele diz: os venenos ambientais nunca seguem regras. Quando o mundo pensa ter descoberto tudo o que é preciso para controlá-los, eles voltam a atacar. Entenderam? Então a resposta correta aí é a
da terceira é a letra D. Tá bem no início do texto a resposta. Vamos para a quarta, nós temos uma tirinha. Na tirinha, né, aí pede o seguinte: observe o terceiro quadrinho, a ideia que expressa melhor o texto é. Então, ele pede o terceiro quadrinho, mas para a gente poder entender, temos que ler a tirinha por completo. Então, diz o seguinte: nojento habitantes das profundezas, o povo gigante desliza pelo solo dos oceanos. Ao avistar um inimigo, ele solta uma nuvem de tinta e escapa. Professora, o que nós percebemos na tirinha? Nós percebemos aí que o menino, né, ele lê essa situação exposta pelo povo, né, onde no segundo quadrinho, quando ele avista o inimigo, ele solta uma nuvem de tinta e escapa, né, porque ele está vendo que tem perigo, ali é uma forma de resolução de problemas. E no terceiro quadrinho ele se suja, ou seja, é como se ele estivesse fazendo uma prova, né? E aí o meio com que ele faz para sair dessa situação é se sujar, né? Então aí a resposta correta da quarta é o seguinte, vamos ler. A. O aluno sujou-se de tinta? Essa é uma ideia que expressa melhor o texto no terceiro quadrinho? Não, né, pessoal? Nós temos que ter mais amplo. Vamos B. O aluno utiliza a estratégia do povo diante do perigo, pois teme a avaliação? Sim, é essa daí, a letra B. Vamos ver a C. O povo age por instinto? Não, não foi falado sobre isso. D. O aluno desenhava a figura de um povo? Também não. Então, a resposta correta da quarta é a letra B. Próximo texto, temos aí as formigas. Então, nós temos o textinho e diz o seguinte, a questão 5. Nesse texto, a repetição chorando, chorando sugere. Então, aí, pessoal, ao ler esse texto, vocês irão perceber que na linha 17, onde ele diz aí, né, só precisaria vocês ler o texto onde fala sobre essa linha, que é no caso a linha 17. Nem precisava ler o texto por completo, não, porque aí às vezes vocês perdem muito tempo e a questão ela pede apenas uma palavra aí, né? Então, quando ele diz chorando, chorando, é uma atitude fingida, é um anúncio de rebeldia, é uma progressão da tristeza, é uma sensação de culpa, é um sinal de tristeza. A resposta correta aí, pessoal, é uma progressão da tristeza, ou seja, ele chora e chora, né? Vamos ver a sexta questão. Doce bem salgado, né? O título do texto. Em restaurantes finos, sobremesas comuns tem preço de papel, tem preço de prato principal. Sexta questão. No trecho, os doces podem ser a parte mais salgada da notinha, primeiro parágrafo. A expressão em destaque foi utilizada no intuito de. Pessoal, quando a gente diz os doces podem ser a parte mais salgada da notinha. Essa notinha no intuito de quê? Da nota, né? Do valor de você pagar. Então, quando ele diz que é o preço mais salgado, está no intuito que é um valor muito alto, né? Ou seja, quando ele diz mais salgado, então ele está ironizando, né? Vamos ver nas questões aí nos itens para ver se tem alguma referente. A expressão em destaque foi utilizada no intuito de comparar os restaurantes, contradizer os chefes, dar clareza ao texto, enfatizar a ideia anterior ou ironizar o preço dos doces. Então, a resposta correta aí, pessoal, é a letra E. Então, aqui nós finalizamos mais uma correção das oficinas de leitura e interpretação textual. Lembrando que, se você não lê os textos, não tem como você acertar a questão. Então, nós iremos continuar com as oficinas para que vocês possam melhorar cada vez mais.